A disseminação do budismo após a morte de Shakyamuni. Os 10 grandes discípulos e os demais monges que receberam os ensinamentos diretamente de Shakyamuni devem ter sabido muito bem que doutrinas ele pregou, em que lugar e em que ocasião. Não obstante, se aceitamos o ponto de vista mencionado acima, podemos apenas concluir que, por alguma razão, eles não conseguiram compreender seus ensinamentos mais importantes, aqueles que diziam respeito aos fundamentos da força vital, em termos dos 10 reinos de existência que os homens habitam. Eles traçaram uma linha de demarcação forte demais entre o reino mais alto, o do Buda, e os que ficam imediatamente abaixo, o do Bodhisattva, o do Engaku e o do Shomon. O Sutra Lotus foi o primeiro a apagar essa linha, deixando claro o Dharma fundamental presente na força vital. Tornou-se evidente que o reino do Buda é idêntico aos outros 9, e vice-versa. Tornou-se também palpável que todos os homens são igualmente capazes de atingir o estado de Buda, que não havia mais necessidade de questionar a perfeição com que os discípulos tinham compreendido os ensinamentos de Shakyamuni nos 40 anos anteriores, ou perguntar se crentes leigos haviam progredido o suficiente em suas práticas religiosas. Até mesmo a distinção entre monge e leigo deixava de ser importante. É óbvio que quando tal princípio de igualdade é aceito e quando se julga que leigo e monge são igualmente capazes de atingir o estado de Buda, surge a questão: por que, afinal de contas, um indivíduo precisa tornar-se monge? Na verdade, temos evidência de que dúvidas a respeito desse ponto surgiram de fato na ordem budista nos anos que se seguiram à morte de Shakyamuni. As perguntas do rei Milinda, por exemplo, contêm uma discussão do problema. O venerável monge Nagasena, cabe notar aqui, encerra a discussão opinando que o crente leigo, uma vez que já esgotara várias práticas religiosas em existências anteriores, podia atingir o estado de Buda sem ter que se tornar monge. Esta é uma notícia consoladora para nós, crentes leigos, que podemos presumir algo, que nossas austeridades já foram completadas em encarnações prévias. Mas voltando a falar sério, há de fato tanta diferença assim entre as maneiras como o monge e o leigo agem para salvar os demais? Ambos procuram cumprir o caminho do Buda, e embora cada um deles, devido a seu estilo de vida particular, possa visar a meta de maneira algo diferente, isso ocorre apenas para que possam cooperar com mais eficácia. Certamente não há razão para que atuem em oposição recíproca. Ainda assim, triste como seja dizer, a comunidade budista, nos anos que seguiram a morte de Shakyamuni, parece de fato ter se cindido em 2 grupos: os Hinayanas, voltados para a ordem monástica, e os Mahayanas, concentrados em torno de líderes leigos. Essa infeliz oposição entre monge e leigo foi, sem dúvida, um dos fatores que contribuíram para o eventual declínio e desaparecimento do budismo indiano por volta do século X d.C. Podemos especular se Shakyamuni previu o perigo de tal conflito. Em caso afirmativo, que medidas tomou para evitá-lo? Minha própria impressão é que, com seus notáveis poderes de improvisão, ele deve ter percebido o perigo e feito tudo o que podia para minorá-lo. Alguma indicação disso é encontrada nas velhas escrituras, que descrevem a maneira bastante severa como ele orientava a vida diária dos monges, que eram seus discípulos imediatos, presumivelmente para evitar que caíssem em facciosismo estreito.
Indubitavelmente, a evidência mais óbvia dessa preocupação encontra-se no fato de ter reunido representantes não só das comunidades monástica e leiga, mas também de todas as classes da vida indiana, e no pico do abutre haver pregado o Lotus Sutra, com sua doutrina de veículo único. Não obstante, a despeito de quaisquer preocupações que ele possa ter tomado, é fato histórico inegável que cerca de 100 anos após sua morte, a organização religiosa que fundara já se cindia em duas facções. Uma das causas da cisão, como já observamos algumas vezes, foi o fato de que a ordem monástica tornara-se um grupo elitista, isolado do resto da sociedade. O movimento Mahayana, logo que assumiu inesperada importância, alegou que sua ação era necessária porque as seitas hinayanas haviam dado as costas ao povo e abandonado o espírito dos ensinamentos originais de Shakyamuni. Podemos supor, por conseguinte, que o Lotus Sutra e as demais doutrinas Mahayanas ensinadas por Shakyamuni foram transmitidas às gerações seguintes, principalmente entre os crentes leigos. Só vieram a ser chamadas de Mahayanas depois que o grande movimento com esse nome lhes deu destaque, ocasionando dessa maneira uma verdadeira renascença na religião budista. Mas o ideal do Bodhisattva, esposado pelo movimento do ser que leva a salvação a todos os seres, tinha sido, havia muito tempo, uma crença acalentada pelos crentes leigos da comunidade budista. Se previu corretamente a maneira como seus ensinamentos seriam transmitidos nos anos após a sua morte. Shakyamuni deve ter compreendido que não seriam seus discípulos Shomon ou sucessores destes na ordem monástica que disseminariam e levariam a outros países a mensagem do Lotus Sutra, mas sim os bodhisattvas da tradição mahayana. De qualquer modo, é certo que pensou constantemente na questão de quem o sucederia e disseminaria os ensinamentos do Dharma após seu desaparecimento. No capítulo 15 do Lotus Sutra, encontramo-lo dirigindo-se em termos severos à Assembleia. Deixai-o em paz, ó bons homens. Não precisareis proteger o Lotus Sutra. Por quê? Porque neste nosso mundo há grandes bodhisattvas que são 6.000 vezes mais numerosos que as areias do Ganges, e cada um deles tem parentes que são 60.000 vezes mais numerosos do que as areias do Ganges. Depois que eu me for, eles guardarão este sutra para mim, e o recitarão e o pregarão por toda parte. Como sugere essa passagem famosa, Shakyamuni estava bem consciente de que aqueles que procurassem propagar seus ensinamentos após sua morte enfrentariam com toda a probabilidade dificuldades e circunstâncias penosas. E, de fato, a pregação do verdadeiro Dharma enfrentou sérias dificuldades no período que se seguiu à sua morte. Segundo uma opinião, foi a oposição política e social à religião budista que levou os membros da escola Hinayana a não tentarem disseminar os ensinamentos por toda a sociedade. Na verdade, a situação era provavelmente tal que, mesmo que houvessem desejado, não poderiam ter desafiado com sucesso as sociedades da época. Mesmo durante a vida de Shakyamuni, o budismo teve que enfrentar certo grau de oposição e perseguição, conforme indicado pelas chamadas 9 grandes provações. Sim, ele foi obrigado a suportar, sabendo que as dificuldades seriam ainda maiores após sua morte.
Shakyamuni deve ter com frequência analisado seus discípulos, tomado de funda apreensão, perguntando-se quantos deles seriam capazes de suportar as agruras que lhes estavam reservadas e teriam coragem de desafiar a sociedade. Foram talvez esses pressentimentos que o levaram a dizer secamente: deixai-o em paz, ó bons homens. Estabelecer um novo sistema de pensamento e providenciar para que seja disseminado não por 50 ou 100 anos, mas por 500 ou 1000, até que tenha ateado o fogo da reação no coração do homem em todo o mundo. Isto, quando paramos para pensar, constituiu uma tarefa formidável. Através de toda a história humana, tanto no Oriente como no Ocidente, nunca houve um sistema de pensamento que tenha sido disseminado por um período tão grande de tempo e por espaço tão vasto como o budismo. E transmitir e propagar os ensinamentos do Lotus Sutra, a mais alta expressão da fé budista, sem dúvida alguma requeria o esforço de um Bodhisattva ou Bodhisattvas, de uma iluminação e determinação realmente extraordinárias.